A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, e tantas pessoas que de suas casas nos acompanham nesse dia de São Vicente de Paulo. Nossa ministra também faz aniversário, né? Cida também, coloquemos o dom da vida dela no altar do Senhor. São Vicente tem tanto a nos ensinar, mas tudo o que ele ensina faz parte da vida de Cristo. São Vicente nasceu 24 de abril de 1581, no sul da França. São Vicente foi batizado no mesmo dia. Filho de camponeses, logo cedo aprendeu os valores religiosos, fruto da sua família também religiosa. São Vicente tinha dons, muitos dons. Era uma pessoa dedicada aos estudos, foi professor, estudou teologia. Diferente de hoje, foi padre muito jovem. Com apenas 19 anos, São Vicente já era sacerdote do Senhor. Nos seus primeiros anos também tinha a sua vida, as suas vaidades. Havia uma mulher que gostava muito de suas pregações. E o caminho de São Vicente, ele vai sendo mudado, não como ele pensa, não como ele planeja, mas Deus vai colocando situações na vida de São Vicente, que às vezes nós podemos olhar e falar assim: nossa, era para desistir, que terror, que dificuldade. Mas não, São Vicente encarou as provações como um caminho para fazer a vontade de Deus, um caminho para viver a santidade, e aí ele vai encontrando sentido. Essa senhora que gostava das pregações de São Vicente ficou viúva e deixou os seus bens para Vicente, uma fazenda e uma quantidade em dinheiro que ela havia deixado com um comerciante. E Vicente foi lá buscar em Marsella esses valores. Na volta desta viagem, e ele já pensando em distribuir esses bens que ele recebeu para os pobres, na volta da sua viagem, o navio onde ele estava foi atacado por piratas. E São Vicente, ali com muitos outros, foi vendido. Foi vendido, depois quem o comprou ainda o vendeu para um senhor que morreu e o entregou depois por um parente, que naquela época esse parente havia mudado a sua religião, tinha se tornado muçulmano. E a presença de São Vicente ali, padre, ali capturado, vivendo naquela situação, a esposa desse homem, ela ficava encantada quando São Vicente, ao rezar as orações, ele rezava cantando. E ela ficou interessada, e ali foi uma porta para São Vicente evangelizar aquela mulher. E ela disse ao seu marido, depois de ser evangelizada por São Vicente:
você não pode abandonar a religião cristã. Ela é muito linda, muito bela. E esse homem, ele se converte ao cristianismo. Depois ele então, às escondidas dos muçulmanos, leva São Vicente então, ali, leva São Vicente de volta. E chegando lá, saindo às escondidas, em 1607, chegando em Avignon, São Vicente consegue então restituir o seu sacerdócio, ao encontrar um delegado do Papa, que devolve então as suas credenciais de sacerdote, onde ele vai continuar exercendo então o seu ministério. Um outro caminho da vida dele. Esse homem que antes era muçulmano, se converteu e depois acabou entrando num mosteiro, se tornando também monge, esse ex-dono dele. São Vicente, ainda em Roma, se forma em direito canônico, e ele vai ali devagarinho exercendo cada vez mais a questão da caridade, seja pelas pessoas importantes da cidade, como rainhas, que vão dando para ele cargos, onde ele vai exercendo a caridade, distribuindo aos pobres, partilhando com os pobres. Até mesmo o bispo dali, que também cardeal de Paris, confia a São Vicente o vicariato da caridade numa pequena vila onde ele vai ser pároco, e assim ele vai exercendo cada vez mais o dom da caridade. E São Vicente, ele funda a Congregação da Missão. São Vicente, na sua época, ele dá uma grande guinada na formação do clero. Os padres da missão, conhecido como lazaristas, têm como carisma de sua congregação trabalhar na formação do clero. Aqui no Brasil, eu conheço os padres lazaristas, hoje não são mais responsáveis direto, mas um padre ajuda no Seminário Bom Jesus, na Arquidiocese de Aparecida, São Paulo, e outro também ajuda na formação do clero da Diocese de Santos, São Paulo, mas com certeza em muitos outros lugares do Brasil e do mundo. Formação do clero e missão. Também São Vicente, com algumas senhoras, a primeira delas camponeses, vai ali com essas mulheres, organizando também uma missão de caridade, e também essa camponesa depois, junto com Santa Luzia de Marilac, vai fundar então as Filhas da Caridade, como nós conhecemos hoje, né? Antes, uma camponesa, Damas da Caridade, e hoje as Filhas da Caridade, onde também é o ramo feminino dessa congregação, fundada por São Vicente. De 2015 a 2018, eu celebrava com essas irmãs, num asilo de velhinhos, todos os dias, às 17 horas, as irmãs Filhas da Caridade. E depois também, o considerado pai dos pobres, nós vamos ter, mais para frente, Frederico Ozanam, que, vendo a vida de São Vicente, vai organizando melhor o que nós conhecemos hoje como as conferências dos vicentinos. Na batina de São Vicente, há uma criança no colo, e ele cobre essa criança com o manto da sua batina. É o evangelho de hoje. Os discípulos estão discutindo no caminho para ver quem era o maior. E São Vicente, tão inteligente,
tão bem formado, se fez o menor. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando no caminho, discutindo? Porque Jesus conhece o nosso coração, Ele sabe o que passa por dentro da gente. Eles estavam discutindo para ver quem era o maior. E Jesus ali pega uma criança e coloca no meio deles. Criança ali pode ser traduzindo como Paidom, daí aquele livro famoso, Paideia, sobre a educação. Pode significar tanto criança, como o mais pobre, o mais miserável. E Jesus, quando coloca essa criança no meio, diz assim: quem acolher a criança, ou seja, o menor, São Vicente, ao colocar o manto na criança desprotegida, ele está dizendo assim, que a nossa missão é de cobrir, é de proteger os indefesos, os menos favorecidos. Nos seus escritos, ele deixou bem claro: ajude os pobres, mas não humilhe os pobres. Se você tiver a oportunidade, leia hoje o escrito que São Vicente deixou. É a segunda leitura do ofício da liturgia das horas. Ele falava muito de acolher os pobres, de como visitar os pobres, mas nunca humilhá-los. Mas também, uma forma de ajudar os pobres está nessa outra criança, um pouco maior, que está aqui. Talvez num primeiro momento, precisa dessa ajuda, que cobre, que alimenta, que dá saúde. Mas essa ajuda aqui também, que o São Vicente, tantos vicentinos fazem, é muito importante. A de poder possibilitar uma formação para a criança, uma profissão. Isso significa devolver a dignidade, que as pessoas possam, com essa ajuda, com o seu trabalho, conseguir também os seus recursos próprios. A pessoa se sente valorizada. É uma dimensão também muito importante, muito bonita. Nós estamos celebrando hoje o segundo dia do tríduo dos santos arcanjos. Então vamos pedir que os arcanjos possam nos ajudar, que dia 29 nós vamos celebrar a sua festa. Olhando aqui para São Rafael. Nesse tempo de pandemia, como nós precisamos do auxílio dele. São Rafael traz um peixe na mão. São Rafael, ele é patrono dos viajantes e dos médicos. De quem viaja, você quando for viajar, peça a proteção de São Rafael, porque Deus o constituiu para viajar, para fazer aquela viagem longa com Tobias, e ali abrindo aquele peixe, tirando aquele fel, ele cura o olho do seu pai Tobite. Por isso Rafael é o anjo cura e medicina de Deus. Nesse tempo da igreja que é perseguida, desvalorizada, nós tínhamos que pedir muito a proteção do arcanjo São Miguel. Seu nome significa quem como Deus. Ele é o protetor da igreja universal, defende a igreja de todas as ciladas do inimigo. No céu combateu Miguel com o príncipe do mal. Por isso que, como Nossa Senhora, ele pisa aqui na sua imagem a cabeça do dragão, do demônio. Ele defende então a igreja. Peçamos a tua intercessão, São Miguel, para defender a nossa igreja, defender o Santo Padre e o Papa. E nesse mês que termina, o mês da Bíblia, nós olhamos então para São Gabriel. Gabriel significa força de Deus,
a força de Deus em São Gabriel, que traz aqui na imagem o lírio e a palavra de Deus, é a força de anunciar. Deus escolheu e enviou o arcanjo Gabriel para dizer o maior dos anúncios que a humanidade já ouviu, dirigido a Nossa Senhora, que Caritomenes, que ela vai ser a mãe de Deus. Que São Gabriel nos ajude também a ter essa força de Deus para nos alimentar da palavra e para levar a palavra como Maria levou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.